bem, são 9h35, vamos dar então início à sessão que temos planeada para hoje, que vem no seguimento da nossa sessão da semana passada, onde estivemos em contacto com as obras A Monarquia, Convívio, Vida Nova. E esta semana, pela mão da Carla Oliveira e da Marina Dias, vamos estar então com um olhar atento pela vida de Dante. Relembro que para a semana teremos a sessão relativa à Divina Comédia, no mesmo horário, no mesmo dia. Muito bem, vou-vos deixar então com a Carla Oliveira. Tenham uma boa sessão. Olá, boa noite a todos. Eu sou a Carla e eu estou aqui para contar um pouco da vida de Dante para vocês, junto com a minha colega Marina, que vai entrar na sequência. Então, hoje nós vamos olhar um pouco para a origem e a família de Dante, o exílio e sua morte, os contemporâneos, os enigmas e lendas que rodam a vida de Dante, né, depois da sua morte, falar um pouco das suas obras, os ilustradores, né, artistas que desenharam em volta também da obra de Dante, e o que restou de Dante hoje, né, falar um pouco o legado que ele deixou. Então, falando da origem e família, Dante, né, nasceu por volta do ano de 1265, depois de Cristo, na comuna de Florença, na Itália. Era um período aí na final da Idade Média, né, um período conturbado, e Dante foi um poeta, político e filósofo, principalmente pela profundidade da sua obra. Era filho de Alighieri de Bellincioni e sua mãe Bella degli Abati. Era filho único de mãe, mas seu pai, ele perdeu sua mãe cedo, e seu pai veio a se casar novamente, tendo então 2 irmãos no segundo casamento, um deles, Francesco, que foi bem importante na vida de Dante, principalmente no seu exílio, e aparece nas suas escritas. A família de Dante era muito comprometida com a política na época. A cidade, né, a comuna de Florença, ela era dividida, vamos falar assim, por 2 frentes políticas, né, os guelfos e os gibelinos. E os guelfos, a linha era da monarquia e império, a corrente, né, política, e a corrente política dos gibelinos era o governo papal. E os guelfos eram subdivididos entre os brancos e negros, onde o pai do Dante, a família do Dante era da linha dos guelfos brancos. A cidade de Florença, diferentemente da Europa na época e até mesmo da Itália, já tinha uma forma de política desenvolvida, que era um conselho central formado por 5 a 6 priores, como se fossem vereadores, vamos dizer assim. E Dante chegou a fazer parte ele era um prior bem conceituado, bem respeitado. Ele tinha uma visão política integradora, onde ele ouvia e juntava as partes, o melhor de todas as partes, e ele defendia isso na sua política, inclusive nos seus livros. Uma guerra, né, traz uma mudança na comuna de Florença, e aí é nesse momento que Dante ele perde esse posto de prior, né, muda o formato ali da forma de comandar a cidade, então ele é exilado. Então, Dante, muitas vezes, ele foi traído no meio da sua história aí, dentro da cidade, né, politicamente dentro da cidade de Florença, inclusive ele chegou a externar que ele era um partido de um homem só. Então, Dante acabou sendo exilado, né, devido a esse seu posicionamento, e no exílio ele vem a escrever a maioria de suas obras. Quando ele é exilado também, quando isso acontecia naquele momento histórico, perdia-se todos os bens, então era uma família abastada, mas perde-se tudo, mas a esposa consegue ali manter a família de uma forma digna. Dante, então, no seu exílio, viajou, escreveu a maioria das suas obras e foi parar na cidade de Ravenna, também na Itália. Ele entendia e sentia que um dia iria regressar à terra natal, que é Florença, mas isso nunca aconteceu. Depois, ainda exilado, Florença chegou a propor a Dante um retorno,
desde que ele admitisse culpa, né, diante dos crimes pelos quais ele era acusado. E Dante recusou essa oferta, permanecendo então em Ravenna, onde ele veio a falecer e até hoje estão os seus está sepultado, né? Então Dante falece aí na comuna de Ravenna em setembro de 1321, completando esse ano os 700 anos da sua morte. Podemos dizer que Dante é um dos precursores do Renascimento italiano do século XIV. As suas obras, né, 2 séculos depois, veio para fazer referência, né, a essa mudança naquele momento, devido à sua amplitude, né, a forma como ela impactou e a sua profundidade. E outro fato relevante, interessante, é que ele foi o primeiro a escrever na língua vulgar obras de grande peso na Itália, e alguns historiadores dizem que pode-se considerar que Dante foi o inventor do italiano. Então, levando para todos, né, a oportunidade de ler uma obra tão profunda, de tanto impacto como a Divina Comédia, a primeira obra dele, uma das obras deles, perdão, é escrita na língua vulgar. Agora eu vou passar a palavra para a Marina, que vai contar mais um pouco do Dante para vocês. Boa noite. Eu vou partilhar convosco aqui aquilo que eu chamei um olhar também pela vida de Dante. Vou abordar algumas considerações que nos ajudam a perceber e a conhecer melhor o poeta. Este foi contemporâneo de filósofos, de pintores e mesmo reis que acabaram por contribuir para a sua obra. Um grande filósofo, que foi Santo Tomás de Aquino, ao contrário de que muitas correntes da Igreja da época, Santo Tomás abraçou ideias de Aristóteles, a quem ele se referia como o filósofo, e tentou sintetizar a filosofia aristotélica com os princípios do cristianismo. As suas obras mais conhecidas são a Suma Teológica e a Suma contra os Gentios. Seus comentários sobre as Escrituras e sobre Aristóteles também são parte importante do seu corpo literário. Além disso, Tomás se distingue pelos seus hinos eucarísticos, que ainda hoje fazem parte da liturgia da Igreja. Outro contemporâneo foi Giotto, pintor, que uma das características da sua pintura e que revolucionou na altura também já a arte, foi o Giotto começa a identificar os anjos, os santos, como seres de aparência comum. Portanto, esses santos com harmonizados eram o mais importante das cenas que pintava, ocupando sempre posição de destaque na pintura. Assim, a pintura de Giotto veio ao encontro de uma visão humanista do mundo e que foi cada vez mais se afirmando até ao Renascimento. Depois temos aqui o rei Henrique VII. Este rei foi importante, sendo contemporâneo de Dante, foi muito importante porque também serviu de inspiração para as suas obras. Aliás, Dante diz que espera por Henrique no paraíso. Dante também faz alusão a ele várias vezes no Purgatório como Salvador que iria trazer o governo imperial de volta à Itália e acabar com o controle temporal da Igreja Católica sediada em Avignon. O sucesso de Henrique VII na Itália não durou muito tempo e a verdade é que depois da sua morte as forças anti-imperiais acabaram por ganhar o controle. Outro contemporâneo bastante importante e com peso e conhecido foi Alberto Magno, grande filósofo, escritor, também um santo venerado católico e que já mesmo em vida acabou por ganhar o título ou a designação de o Grande. Agora vou falar aquilo que eu quero partilhar convosco, que são uns enigmas e lendas que de alguma forma nos ajudam a conhecer e a perceber melhor quem foi este poeta Dante. Eu vou ler aqui algumas recolhas que eu fiz de enigmas e lendas,
para ficarmos aqui com uma visão um bocado o que é que se diz e diria à volta de Kant. Quanto a Boccaccio foi um escritor, foi um crítico literário que tinha 8 anos quando Dante faleceu, mas que dedicou-se toda a sua vida a estudar e a aprofundar a obra de Dante. Portanto, quanto a Boccaccio, que depois da morte de Dante, os filhos tiveram o triste cuidado de ordenar os bens e os papéis do pai. Filhos e amigos procuraram principalmente os últimos 13 cantos da Divina Comédia, que sabiam ter sido compostos e ainda não enviados a Congrado del Scala. Por mais que tivesse procurado por toda a casa, não encontraram nem sequer vestígios dos preciosos manuscritos. Pareciam que tinham desaparecido, roubados ou até destruídos pelo próprio Dante. Com o passar do tempo, acabaram por dar como perdidos para sempre os últimos cantos da Divina Comédia. 8 meses depois da sua morte, Dante aparece num sonho ao seu filho Jacopo, vestido de branco e orlado de luz, e diz-lhe que não tomara disposições acerca do poema antes de morrer, e vinha agora resolver o seu lapso. Toma o filho pela mão, leva-o ao quarto que tinha sido o seu gabinete de trabalho, e indica um ponto na parede e desaparece. O filho, ao acordar, é perturbado com o sonho. Mesmo assim, daí na noite, fui à casa do amigo Giardi, com quem ele tinha andado à procura do manuscrito, pedindo que este fosse com ele ao quarto onde Dante tinha o gabinete e verificar se o sonho era verdadeiro. A parede que Dante aponta no sonho tem uma esteira a tapar, que após ser removida revela um pequeno nicho onde se encontra já em mau estado de conservação os manuscritos dos últimos 300, está ali assim, fiquei cá baralhada porque ali está 300, não é? Dos últimos 13 cantos do paraíso. Portanto, agora também vou partilhar outra lenda, que é o seguinte. Uma tarde, caminhando por uma ruela junto ao Adige, o rio, Dante notou que 2 mulherzinhas se afastavam à sua passagem e pareciam um pouco amedrontadas. Tendo-as ultrapassado, ouviu que uma conchava a outra. Viste-o? É aquele que vai e vem do inferno e traz notícias dos condenados que lá se encontram. Resposta da outra. Agora vejo porque é que a sua cor é tão morena. Foi o fumo que o enegreceu. Esta anedota, verdadeira ou falsa, é sinal do êxito da comédia, que começava a difundir-se entre o povo. Dante ganha a fama de magno e feiticeiro, frequentador dos mundos dos mortos. É uma história que realmente nos mostra que já mesmo junto do povo, Dante já tinha a sua força e já era conhecido. Mais uma história que tem aqui relacionada com Dante, esta já tem a ver com a sua morte, que também mesmo na morte ele não teve muito sossego, mesmo depois de morto, vamos dizer assim. Condenado a errar toda a vida, o pobre Dante não gozou da tranquilidade, nem mesmo depois de morto. Após o seu falecimento, seu corpo foi sepultado na igreja de São Francisco de Ravenna, em Itália. 6 anos depois, o pontifício de Lombardia declarava que a monarquia era uma obra herética e ordenava que fossem publicamente queimada, juntamente com os restos mortais do autor. Só por um feliz acaso, tal não aconteceu. Com o passar dos anos, cessaram os óditos e surge uma admiração sem limites. Por volta de 1400, Florença pediu a Ravenna a restituição daquele filho extraordinário, mas Ravenna recusou. Embora, um século mais tarde, a pedido do Papa Leão X, Ravenna tenha concordado que os restos mortais fossem para Florença. Mas quando abriram o sepulcro, este estava vazio. E não souberam porquê. Florença teve de se resignar à evidência inacreditável. O mistério foi esclarecido em 1865, durante os trabalhos de restauro dos claustros da Igreja de São Francisco. Abatendo um muro, um operário encontrou uma caixa de madeira que continha ossadas humanas e uma carta do prior do convento atestando que o corpo era de Dante, escondido pelos frades para impedir que fosse para Florença.
É um enigma onde ficaram os restos mortais de Dante desde 1519, quando o sepulcro foi encontrado vazio, até 1667, quando foram encontrados na parede. Provavelmente devem ter estado em algum estado obscuro armário da sacristia. Com grandes cerimónias e honras públicas, os restos mortais voltaram à sua urna em Ravenna. Em 1878, chegou à Biblioteca Clarense um pacote contendo pequenos ossos que diziam ser restos do poeta, que tinham sido roubados durante o ano de 1865, assim como em 1900. Com a publicidade dada a estes roubos, tornou-se necessário um novo exame científico que aconteceu em 1921 e desde então repousam em Ravenna e em Florença. Na igreja de Santa Cruz há um grande monumento fúnebre de Dante, mas o túmulo está vazio, portanto, isto é o túmulo em Florença, na igreja de Santa Cruz, portanto um grande monumento, mas que não está vazio. Ele está sepultado, ali vemos ali assim do lado esquerdo, está sepultado em Ravenna. Portanto, a verdade é que a história também não acaba aqui. Acontece que em 1944, e durante as invasões nazis, Hitler decide que os restos mortais de Dante terão que ser retirados e terão que ser levados à Alemanha. Só que, mais uma vez, a resistência teve conhecimento disso e antecipou-se e retirou os ossos, escondendo-os, e mais tarde, após terminar a guerra, então sim, ele voltou ao seu túmulo em Ravenna. Também se diz que as flores que são colocadas em Ravenna, junto ao túmulo, quem as paga é Florença, para pedir perdão pelo facto de nunca ter aceitado e ter exilado o seu grande poeta. Portanto, a verdade é que mesmo 7 séculos depois, ainda não foi concedido ao exilado o regresso à pátria, embora a população de Ravenna também não esteja para aí muito virada. Falando-se destas histórias e destas anedotas e tudo isto à volta de Dante, e que dá para conhecer mais ou menos o que é que foi o poeta, eu vou abordar agora algumas obras, umas conhecidas, outras menos conhecidas, mas para ficarmos aqui assim com uma ideia de que Dante, que é conhecido por uma obra, e tem uma obra-prima que todos conhecem e já falaram, algumas delas também, algumas obras também já foram referidas na semana passada. De qualquer forma, eu agora vou aqui assim abordar convosco mais algumas obras que fazem parte de tudo aquilo que ele escreveu. Portanto, temos a Vida Nova, obra que foi abordada na semana passada pelo professor José Antunes. Foi a primeira obra que Dante escreveu, e nesta obra ele dedica a história de amor a Beatriz. Depois temos a obra A Vulgar Eloquência. Esta é uma obra que foi escrita em latim porque é dirigida aos doutos da altura. Provavelmente foi composto pouco depois de Dante ter sido exilado. Aponta a uma evidência que aponta que terá sido entre 1302 e 1305. Nesta obra, Dante aborda a relação entre o latim e o vernáculo, que, como sabemos, o vernáculo significava o italiano. Ele, nesta obra, já vai tirando considerações entre a diferença entre escrever e passar a mensagem em latim e o fazê-lo em italiano. Depois temos outra obra que é as Epístolas. Esta obra são 3 ao todo, são cartas em latim e que foram feitas a várias personagens do tempo. São pesadas de retórica e são eruditas, que são os originais de Dante, que mais seguem os cânones da cultura medieval. Temos a Monarquia, uma obra que eu já referi há bocado e que também foi falada na semana passada pelo professor Pedro Carneiro. Também a Monarquia é um tratado sobre o poder secular e religioso de Dante, uma obra de 1265 e 1321. Convívio, outra obra que também foi, o professor José Antunes falou dela a semana passada,
terá sido composto entre 1304 e 1307. Esta obra, sim, esta obra escrita em italiano, e nesta obra Dante faz algumas dissertações sobre a nobreza. Temos as rimas. As rimas é uma recolha das poesias de Dante que não fazem parte das obras Vida Nova e Convívio. É uma obra que faz uma recolha de todas as poesias, é o resultado da recolha dos críticos literários que extraíram dos antigos manuscritos, onde se encontravam com poesias de outros rimadores, compondo assim o cancioneiro de Dante. Podemos dizer que as rimas serão o cancioneiro de Dante. E, por último, temos a Divina Comédia. A Divina Comédia será a obra que será abordada na próxima sexta-feira e é uma obra que nos leva do purgatório, passando pelo inferno até ao paraíso. Depois desta minha abordagem das obras, portanto, eu vou abordar aquilo que eu chamei os ilustradores. O que é que são os ilustradores? Ilustradores são artistas, são obras em que Dante se serviu de inspiração. Ele próprio e também as suas obras. Portanto, temos aqui assim uma pintura, uma pintura de petróleo, de Bosch, em que ele retrata nesta pintura a ascensão ao paraíso dos abençoados. Depois temos aqui assim também uma representação da barca de Dante, não é? De Lacroix, em que nesta representação nós já conseguimos ver que o próprio Dante está aqui retratado, portanto, mais uma inspiração na obra de Dante para este pintor. Aqui temos uma representação da Divina Comédia, de outro pintor, do Anselmo, portanto, mais uma vez, nós aqui também conseguimos ver que nesta pintura aqui está Dante representado. Depois temos aqui assim um fresco da Capela Sistina, Miguel Ângelo, um pormenor do Juízo Final, portanto este já mais conhecido, não é? Porque fazendo parte da Capela Sistina, é uma obra bastante conhecida. Depois, já no século XX, temos aqui assim uma obra de Dalí, em que o Dalí se inspira no Purgatório, já no século XX, e ainda fazendo referência aqui assim aos ilustradores e à forma em como Dante teve algum impacto e ainda tem hoje em dia impacto nas nossas vidas e nas obras. Por exemplo, eu aqui assim não pus nenhum slide em relação àquilo que ele inspirou também em termos de escultura. Ele inspirou Rodin, inspirado, por exemplo, aquela obra que é conhecida, que será A Porta do Inferno, que mais uma vez na Porta do Inferno, Rodin também acaba por retratar Dante, e depois, a verdade é que Dante acabou por, de alguma forma, influenciar a vida de todos nós. E de que forma? Se nós pensarmos, por exemplo, mesmo neste momento, temos músicas, temos um grupo português, o GNR, em que o Rui Raninho, na sua música Vídeo Maria, faz referência ao inferno de Dante. Temos, por exemplo, outra situação em que neste momento está no canal 2 da RTP2 há um programa que se chama Nada Será Como Dante, que é um programa virado para a literatura e para as obras, e a verdade é que também hoje em dia faz parte do nosso léxico e nós em situações comuns utilizamos a expressão dantesca. Portanto, Dante acaba por ser uma figura que nestes 700 anos, ainda hoje, século XXI, é utilizada com bastante frequência. E posto isto, vou passar agora para a colega Carla, que ela vai terminar a apresentação. Espero que com estes slides e com estas histórias e estas partilhas tenha contribuído para ficarmos e olharmos para o Dante de uma forma mais interna e ficarmos a conhecer um bocadinho mais da vida dele. Boa noite, obrigada. Vamos lá de novo. Então, para finalizarmos, só um instante.
que a gente vê 700 anos depois, né, que Dante, depois de todos esses percalços na vida dele, ele foi reconhecido aí como o maior poeta da Itália, né, admirado pelas suas obras, principalmente a Divina Comédia, mas como a nossa colega Marina disse, né, são muitas obras de muita profundidade que abordam temas muito interessantes e atemporais, né? Então, 700 anos depois, lendo as obras de Dante, percebe-se aí um olhar muito profundo das coisas da natureza. Além de tudo, também com uma consciência estética muito, muito grande, né? Um sentido profundo da arte. Então, acho que nós somos privilegiados em poder hoje, né, ter acesso a essas obras e mergulhar na vida de Dante, e pegando um pouco no gancho que a Marina falou, talvez olhar para o Dante não de forma tão dantesca, né, e sim olhando para ele com mais profundidade. E aí, para finalizar, eu gostaria de dividir com vocês um poema escrito por Boccaccio, Giovanni Boccaccio, falando de Dante. Dante fala: chamo-me Dante, e a minha mente estava cheia de arte e conhecimento que elevaram de tal modo a eloquência natural que a natureza ainda a vê como um milagre. Atravessou reinos na minha profunda fantasia dos infelizes e felizes mortos, e tornou o meu livro digno de ser lido neste mundo e no outro. A afamada cidade de Florença foi minha mãe, ou maldosa madrasta para seu filho dedicado, por culpa de línguas viperinas que não conhecem honra. Ravenna acolheu-me no exílio, e tem o meu corpo, mas a minha alma tem-na o Pai, preservada onde a inveja nunca prevaleceu. Então, a gente termina por aqui. Nós esperamos vocês na próxima semana, e agora o Pedro vai finalizar com vocês. Olá, uma vez mais. Agradecemos muito à Marina Dias e à Carla Oliveira por esta brilhante apresentação, com muitos pormenores, e, obviamente, se tiverem alguma questão que queiram colocar sobre o que foi apresentado, podem fazê-lo. Sendo assim, então, vamos terminar a nossa sessão por hoje e ficam desde já convidados para, de hoje a uma semana, estarmos de volta aqui a este espaço para falarmos sobre a Divina Comédia. Que me dizem? Pode ser? Ótimo. Acho que sim. Com certeza. Bem, então, grato pela vossa participação e até 2 a 8. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite.